Novembro de 1945. Depois de 15 anos, mais da metade deles em uma ditadura, o Brasil voltava a ter uma eleição direta para presidente da República, marcada para logo mais, em 2 de dezembro daquele ano. O ditador Getúlio Vargas, que em tese entregaria a faixa ao sucessor em janeiro de 46, tinha sido deposto pelo Exército em outubro de 45, depois de levantar suspeitas demais de que planejava continuar no poder. O país era temporariamente presidido por José Linhares, que era presidente do Supremo. Uma figura pouco marcante, que encheu o governo de parentes e, segundo diziam os humoristas da época, teve como principal qualidade ter sido breve. A campanha presidencial estava a pleno vapor. Nunca o país tinha tido uma eleição tão popular e democrática. Agora a gente tinha justiça eleitoral, o que reduzia consideravelmente aquela sombra de fraude pairando sobre o processo. Saem os arranjos de gabinete da República Velha e entram 7,5 milhões de eleitores aptos a votar. Pela primeira vez, as mulheres votariam para presidente, graças ao Código Eleitoral elaborado por Getúlio em 32. Agora tinha comício, discurso transmitido pelo rádio, cartazes e panfletos dos candidatos pelo país. Quanta modernidade, quanto progresso. Que futuro glorioso o país parecia ter à sua frente naquele final de 1945. Mas como já deu para perceber nessa série, os contornos da história nunca são muito definidos e nada é tão preto no branco. E quem foi eleito presidente foi um general do Exército que teve papel central na instalação e na manutenção da ditadura do Estado Novo do Getúlio. Um sujeito com histórico de simpatia pela Alemanha nazista e que atravancou o quanto pôde a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados. A eleição de 45 tinha 2 candidatos principais. O primeiro era o Eurico Gaspar Dutra, que era apoiado por 2 novos partidos que tinham saído das costelas do Getúlio. O PSD, Partido Social Democrático, representava as elites políticas que mandavam nos estados. Era o lado, digamos, oligárquico do getulismo. E o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era o elo do getulismo com os sindicatos, com todos aqueles direitos sociais e trabalhistas criados pelo Getúlio e que tinham formado um vínculo de fidelidade entre ele e a massa trabalhadora. Aí você pensa, então o Dutra era o candidato do Getúlio, certo? Bom, as coisas não eram tão simples assim. O Getúlio sonhava mesmo em ficar no poder, e enrolou o quanto pôde qualquer tipo de apoio ao Dutra. Além disso, o Dutra foi um dos responsáveis por tirar o Getúlio do poder antes do tempo. E sabe como é, né? Você tende a ficar meio cabreiro com quem depõe você. Só dias antes da eleição, o Getúlio enfim cedeu e publicou uma mensagem apoiando explicitamente o Dutra. O apoio do popular ex-ditador liquidou a fatura. E outro episódio ajudou bastante o general. Mas antes eu preciso explicar quem era o segundo candidato importante daquela eleição. O também militar, brigadeiro Eduardo Gomes, era o candidato da UDN, União Democrática Nacional, outra novidade partidária. A UDN era um partido conservador, o que até aí não a diferenciava muito do PSD getulista. Mas enquanto o PSD tinha mais força no interior, no Brasil profundo, a UDN era forte entre a classe média urbana. Guarda bem essas siglas, PSD, PTB e UDN são os partidos centrais que vão dominar a política brasileira até a ditadura militar iniciada em 64. Bom, voltando ao Eduardo Gomes. Ele era muito católico, extremamente anticomunista, e tinha participado do levante do Forte de Copacabana em 1922, que você vai lembrar do episódio do Epitácio Pessoa. É engraçado porque, no fim, os 2 principais candidatos eram bem parecidos, militares, religiosos e anticomunistas. A grande diferença é que o Eduardo Gomes e a UDN eram profundamente anti-getulistas, com um discurso bem mais incisivo contra a imagem ditatorial do Estado Novo. Além disso, por ser apoiado pelas classes médias das grandes cidades, o brigadeiro tinha uma certa imagem de candidato da elite. Senhoras tradicionais da sociedade arrecadavam fundos para a campanha dele, vendendo uns docinhos de chocolate e leite condensado, que ficaram conhecidos como brigadeiros. Poucas semanas antes da eleição, o Eduardo Gomes disse em um discurso no Teatro Municipal do Rio que dispensava o voto do que ele chamou de malta de desocupados que apoia o ditador. Um empresário getulista chamado Hugo Borg, que tinha um monte de rádio espalhada pelo país, viu aí uma oportunidade e fez uma interpretação livre dessa frase, dizendo que o brigadeiro tinha dito que não precisava dos votos dos marmiteiros, ou seja, dos trabalhadores que comiam em marmitas. Era o que o Dutra precisava. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Porque lá na minha casa só se papa de marmita. Porque lá na minha casa só se papa de marmita. Abertas as urnas, o general Dutra venceu com 55% dos votos. O brigadeiro não chegou a 35%.
sou brigadeiro, nunca falei em marmiteiro. Isso é invenção do Hugo Borg. O episódio de número 13 do Presidente da Semana, podcast da Folha sobre os presidentes brasileiros, é sobre Eurico Gaspar Dutra, que é mais lembrado pela estrada que liga o Rio a São Paulo e leva seu nome, do que por sua presidência. Eu sou Rodrigo Vizeu e volto já. Atenção, brasileiros, vai falar o chefe da nação. Trabalhadores do Brasil. O Brasil tem instituições democráticas sólidas. A epopeia da construção desta nova capital. Não renunciarei. Não há razão para ser pessimista. Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo. O Dutra nasceu em Cuiabá, em Mato Grosso, na última década do Império, e era um menino pequeno, franzino, além de muito feio, coitado. E foi feio até o final da vida. Quando jovem, ele era tão frágil que o exército inicialmente não aceitou a entrada dele na força. O pai do Dutra, um comerciante que tinha lutado na Guerra do Paraguai, falsificou então a certidão de nascimento dele para que o menino pudesse parecer mais jovem e, assim, sua pequenez não parecesse tão alarmante. Com o documento forjado, o pai foi em outro posto militar e conseguiu alistar o garoto. A vida militar definiu o Dutra. Durante toda a carreira dele, ele se destacou no exército, inclusive escrevendo livros de treinamento e estratégia. Na maior parte da vida, ele foi um militar disciplinado e obediente. Uma exceção foi em 1904, quando ele, estudante da Escola Militar da Praia Vermelha, participou da revolta da vacina contra o governo Rodrigues Alves. O saldo pro Dutra foi um ferimento no olho e a expulsão do exército, mas logo depois ele conseguiu uma anistia. Fora isso, de novo, só obediência. Dutra ficou do lado dos governos da Primeira República contra as revoltas tenentistas de 22 e 24. Também se manteve fiel à legalidade do governo Washington Luiz na Revolução de 30, o que rendeu a ele uma transferência para a fronteira do Paraguai, como vingança dos revolucionários getulistas. Aí o novo regime foi se estabelecendo e o Dutra obedecendo. Ele começou a cair nas graças do getulismo pelo papel fiel que teve ao governo no combate contra os revolucionários paulistas de 32 e contra os comunistas em 35. Aí chegou 36 e ele, já cheio de moral, virou ministro da Guerra do Getúlio. Em 37, como eu já disse, ele foi um dos articuladores do autogolpe do governo para instalar a ditadura do Estado Novo, ajudando a criar a farsa de uma ameaça comunista que já não existia. Em seu longo período como principal responsável pela defesa do país, o Dutra se concentrou em modernizar o exército, ainda muito atrasado em termos tecnológicos. Ele também reorganizou, profissionalizou e tornou mais exigente a seleção das escolas preparatórias de oficiais do país. Mas aí entra um adendo de preconceito. Segundo o historiador Nelson Werneck Sodré, havia instruções sigilosas, mas diretamente controladas pelo gabinete do ministro, de proibir, e aqui eu abro as aspas para o Sodré, a inscrição de pessoas de cor, negros ou mulatos, de filhos de estrangeiros, de filhos de pais que exercessem atividades humildes, artesanais ou proletárias, de candidatos pertencentes a famílias cuja orientação política inspirasse suspeitas, de judeus, de filhos de casais desquitados, desajustados ou cuja conduta, particularmente do membro feminino, discrepasse das normas morais e de não católicos. Fecha aspas. Não acredita que o ministro da Guerra tinha dedo nisso? Em 1940, o Dutra disse publicamente o seguinte: condições severas regulam o recrutamento de candidatos ao oficialato. Além das qualidades morais e intelectuais, são exigidas também outras de ordem física, que selecionem tipos eugenicamente fortes e sadios. Para admissão nas escolas e cursos de formação de oficiais, é mister que o candidato prove que as condições de ambiente social e doméstico, constituído pela nacionalidade de seus progenitores, não colidem com as obrigações e deveres impostos aos militares. Você pode estar pensando, nossa, não é de se surpreender que uma cabecinha dessas fosse simpática à Alemanha de Hitler. Pois é, mas ao lado das proximidades ideológicas, tinha muito de pragmatismo nessa germanofilia do Dutra. Naquela segunda metade dos anos 30, e mesmo no começo da Segunda Guerra, a Alemanha estava com tudo. Então o Dutra foi um defensor de estabelecer o Reich alemão como fornecedor de material militar do Brasil. À medida que a maré foi virando em favor dos Estados Unidos e dos aliados, o Dutra, de novo pragmático, foi achando tranquilo mudar de fornecedor e foi aceitando a aliança com os americanos. Já com nossos pracinhas na Itália em 44, lá estava ele posando de nobre e democrata, passando nossas tropas em revista, em filmes de propaganda. Com o vento virando também no Brasil, o Dutra foi até o Getúlio e mandou essa: é preciso acabar definitivamente com o regime de governo pessoal, discricionário, por maiores que possam ser os méritos do presidente e o vulto da obra realizada. Em 44, o ministro da Guerra disse num discurso que o Brasil ansiava por se embriagar do ideal de liberdade e das esperanças de um mundo onde operem a lei e a justiça.
Daí ele virou candidato e se elegeu presidente. Sempre com a ajuda hesitante, mas crucial do Getúlio, que chegou a dizer: "O senhor só irá à presidência da República porque eu quero." Eu conversei sobre o Dutra com a Heloísa Starling, historiadora e cientista política da Universidade Federal de Minas Gerais, e autora, junto com a Lilia Schwartz, do livro Brasil, uma biografia. Se a gente quiser fazer uma analogia com hoje, hoje talvez a gente o chamasse de um poste do Getúlio, né? Porque ele vai ser indicado pelo Getúlio. Mas tem uma profunda ambiguidade no Dutra com relação ao próprio Getúlio, e o governo dele é muito diferente. O Vargas custa, na campanha eleitoral, a apoiar o Dutra, mas é ambíguo. E o governo é completamente diferente. Eles vão romper, inclusive, no final. O Dutra é eleito pelos getulistas PSD e PTB, mas com o tempo ele vai escanteando o PTB, de perfil mais popular e sindicalista, e criando uma aliança mais à direita entre o PSD e a UDN de oposição. Isso já marca uma diferença entre ele e o Getúlio, que tinha um perfil mais de conexão com a massa. Outra diferença que tem a ver com a forma que ele decide governar é de estilo. Se o Getúlio era aquela figura carismática, sorridente, que era cultuada pela propaganda do Estado Novo, o Dutra era outra coisa. Um personagem é um militar, né? Sem nenhum carisma, quer dizer, é um picolé de chuchu. É um cara baixinho, sem saborrão. Ele tinha um problema de trocar as letras, né? Ele trocava o C e o S pelo X. Ele falava pouco, era conhecido como catedrático do silêncio, né? Talvez por causa dessa dificuldade de fala. Pode ser porque ele falava pouco, mas eu tive uma certa dificuldade de achar um discurso gravado do Dutra. Achei um aqui que é meio difícil de entender, pela qualidade e pelo problema de dicção do presidente. E nenhum governo entre nós fez maior empenho em prestigiar o princípio de autoridade e os limites da competência dos outros dois poderes coexistentes na sistemática das nossas instituições. Tinha até música fazendo piada com o jeito de falar do Dutra. Começa aqui, chamada Você que Sabe. Você quer saber, não precisa saber, porque você quer saber. O início do governo Dutra é também o começo da Guerra Fria, em que o mundo se divide em termos de fidelidade aos Estados Unidos, capitalistas, e à União Soviética, comunista. Se o Getúlio, como presidente, tinha se mantido na Segunda Guerra bastante tempo ambíguo, à espera do que ia acontecer, arrancando várias concessões dos americanos, o Dutra presidente foi bem mais rápido, em já com os Estados Unidos vitoriosos na guerra, fazer um alinhamento total ao Tio Sam. Essa estratégia incluiu uma abertura econômica às importações americanas, que torrou as reservas que o Brasil tinha acumulado vendendo produtos durante a Segunda Guerra. Dutra, que era um militar bastante reacionário, foi simpático à Alemanha nazista, foi simpático aos integralistas aqui no Brasil, ele não tem nenhuma dúvida de que lado que ele vai ficar nesse cenário da Guerra Fria. As reservas estavam altas. E ele faz uma abertura comercial, então, dessa forma que vai inundar o nosso mercado interno com sobra de guerra. E aí vai desde Cadillac até a matéria plástica, que era uma novidade na época, ioiô e bambolê, né? Então, o que é ótimo do ponto de vista dos Estados Unidos e péssimo do ponto de vista do Brasil, porque essas reservas podiam ter sido utilizadas, como Vargas pretendia, no projeto de industrialização, num projeto de industrialização no país, e não na compra de produtos importados, sobretudo supérfluos. Talvez aí a gente tenha o momento em que você tem um alinhamento, o primeiro momento em que claramente nós estamos nos alinhando de maneira quase que subserviente aos norte-americanos. É esse desastre, quer dizer, você queima aquilo que nós poderíamos ter aplicado num projeto de industrialização, você queima com produto importado. O alinhamento com os Estados Unidos incluía outras coisas. O presidente Harry Truman foi ao Rio e Dutra foi a Washington. Washington welcomes President Dutra of Brazil, arriving in America to return President Truman's visit to Brazil. As más línguas espalharam uma piada, bem tio do pavê, que dizia que ao cumprimentar o Dutra, o Truman teria dito "How do you do, Dutra?", no que foi respondido pelo brasileiro "How true, Truman?". Bom, o Brasil rompeu relações com a União Soviética, e o Partido Comunista daqui, que tinha uns 150 mil filiados, teve quase 10% dos votos na eleição presidencial, e tinha 14 deputados e um senador, o Luiz Carlos Prestes,
foi colocado novamente na ilegalidade, por uma decisão da Justiça Eleitoral estimulada pelo governo. O governo pode ter articulado, mas pesou bastante o Prestes ter dito que se o Brasil se alinhasse aos Estados Unidos em uma eventual guerra contra os soviéticos, ele e os comunistas ficariam contra o Brasil. Resultado, o Partido Comunista teve seu registro cassado em 1947. Foi acusado de não ter princípios democráticos e de ser uma organização a serviço de Moscou. Todo mundo diz que sofre nesse mundo. Mas o Luiz Carlos Prestes sofre mais. Quando quer fazer comício, negam autorização. E bem tristonho ele canta essa canção. Eu vou até Moscou. Tão judiando de mim. Vou me deixar o Stalin. Outra medida do governo Dutra que entrou para a história foi a proibição do jogo, em 1946. A jogatina era livre no Brasil. Eram famosos os shows das estrelas da época em cassinos, sendo o mais famoso deles o Cassino da Urca, no Rio. O decreto do Dutra é de um moralismo só. O texto diz que a tradição moral, jurídica e religiosa do povo brasileiro é contrária à prática e à exploração de jogos de azar. Circulavam os rumores, que nunca foram confirmados, de que por trás da proibição do jogo estaria uma intenção de cortar fundos eleitorais, vindos dos cassinos, que estariam irrigando uma futura pré-candidatura do Getúlio à presidência. Mas a razão que ficou mais famosa para o fim do jogo legalizado foi a influência sobre o presidente da primeira-dama, Dona Carmela, tão profundamente católica que tinha o apelido de Dona Santinha. Ela tinha uma fama danada de decidir os rumos da nação. Ela falava, Dutra, aqueles ateus. Aí o Dutra ia lá e acabava com o Partido Comunista. Dutra, aquela jogatina que acaba com a família brasileira. Aí ele fecha os cassinos, né? E era mesmo uma beata, a ponto do Dutra ter construído, está lá até hoje, no Palácio Guanabara, uma capelinha que foi feita para que Dona Santinha pudesse rezar, né? Então eu tenho a impressão que ela tinha uma força, uma ascendência assim, sobre ele. A questão dos cassinos, a explicação mais conhecida de por que o general Dutra acaba com os cassinos e produz um desastre para um setor significativo da população, né, que trabalhava lá, que ele fecha os cassinos a pedido de Dona Santinha, que dizia que aquilo ali era uma jogatina e que estava em risco a família brasileira. Entre moralismos, anticomunismos, mais decisões econômicas e muita repressão à greve, o que eu ia quase esquecendo de mencionar, o Dutra vai se equilibrando na presidência. Para tentar tirar a economia do buraco, ele decide mudar de estratégia e lançar agora um plano desenvolvimentista, investindo em obras públicas e planejamento estatal. O plano enfrenta resistência entre deputados e senadores que queriam mesmo corte de gastos. E no fim, não é muita coisa que sai do papel. Alguns hospitais, hidrelétricas e rodovias, como a futura Via Dutra. Além disso, o Brasil sofria com poucos investimentos internacionais. Naquele momento, o país era irrelevante demais para o grande capital estrangeiro, que estava preocupado em reerguer a Europa e o Japão, destruídos pela Segunda Guerra. Entre recuos e mudanças de estratégia do governo, a população reclamava do custo de vida. Trabalho como um louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo no China. Tá faltando um zero no meu ordenado. Mas é preciso ser justo a um legado que merece ser destacado do governo Dutra. O país fez sua nova Constituição em 1946, de caráter bastante democrático, sem grandes ingerências do presidente. Isso deveria ser óbvio, mas não esqueça que tínhamos acabado de sair de uma ditadura, e o histórico pessoal do Dutra não era dos mais democráticos. Mas no fim, ele não se meteu e respeitava a Constituição, que ele chamava de livrinho. Ele costumava dizer, o livrinho permite? Então tudo bem. Já no final do governo, Dutra disse, tenho a felicidade de que outros não se beneficiaram, de atingir a última etapa do mandato presidencial, sem necessitar de invocar o estado de sítio. Há clima de liberdade para todos, não há na República presos políticos. Não vamos só falar mal do Dutra, né? Ele também é um governo que... É nesse governo que você tem a Constituição de 46, que vai garantir a democracia, né? Talvez o momento primeiro momento em que, de fato, o Brasil vive uma experiência de democracia de massa, com uma participação maior dos setores da população, né? Uma inclusão democrática. Talvez esse seja o principal legado do Dutra, não venha do Dutra, mas venha da Constituição.
né, de se ter conseguido impor uma Constituição democrática ao Brasil, construir uma Constituição. Não se impõe uma Constituição democrática, construir uma Constituição democrática para o Brasil ao final do Estado Novo. Ele também é um personagem muito sem graça, né? Muito sem sal. Ele não é um personagem de grandes arrobos, sabe? De grandes gestos, né? Aquele cara é um cara muito medíocre, o Dutra, nesse aspecto, embora seja um excelente militar. Tá? Do ponto de vista da capacidade dele como militar, ele é reconhecido pela tropa, ele tem o respeito do Exército, mas não é um personagem que cria situações que a gente possa... Ele não sobe no proscênio do palco, né? Ele é um personagem mais pequenininho. Aí a gente chega a 1950 e outro personagem pequenino, mas aí só na altura mesmo, não na relevância histórica, começava a voltar à cena, na esteira da insatisfação da população com a economia. O feijão subiu de preço, o café subiu também, carne seca anda por cima, não se passa pra ninguém. Tudo sobe, 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 todo dia no cartaz. Só o pobre do cruzeiro cada dia desce mais. Ai, ai, ai. Ai, GG. Ai, GG. Ai, GG, que saudade que nós temos de você. Depois de deixar a presidência, o já Marechal Dutra continuaria influente no exército, dando declarações de apoio ao golpe militar de 64. Ele chegou a disputar a eleição indireta que escolheu o novo presidente do Brasil naquela época. Mas naquela altura, 64, o Dutra já era passado, e só teve 2 votos, contra 361 do vencedor, Humberto Castelo Branco. Eu sou Rodrigo Vizeu, e pesquiso, escrevo e apresento o Presidente da Semana. A edição de som fica a cargo do Vitor Parolin. Até a próxima.